Olá a todos, então eu sou o Guilherme Borges e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a instalação, configuração e o ambiente de desenvolvimento do Android Studio. Então, primeiramente, nós temos que entrar no site do Android Studio, isso já depois de ter instalado o Java 8, os links estão no Moodle e no site para acesso, para download dessas ferramentas. E uma vez que a gente faz o download, tem para várias versões de sistemas operacionais, né? Então aqui ele já identifica que eu tenho o Windows 64 bits e ele indica para a versão 64 bits para baixar. Após feito o download, nós podemos encontrar esse arquivo Android Studio IDE. Clicando nele, ele inicia a instalação. Essa instalação permite já instalar a ferramenta Android Studio e o AVD, que é a ferramenta que a gente utiliza para criar máquinas virtuais que são utilizadas para fazer a emulação das aplicações. A gente dá um next novamente e install. Com base nisso, ele vai fazer a instalação do Android. Essa instalação ela é a parte core do Android Studio. O Android Studio por baixo dos panos, é claro, com autorização do usuário, porque ele diz o que vai precisar baixar. A gente vai ver um pouquinho mais depois sobre isso. Baixa diversas bibliotecas da internet. Então aqui é só a ferramenta central que permite fazer todo esse gerenciamento e compilação dos programas em Android. E finalizou agora a instalação. Vamos para o próximo. Start Android Studio. Nessa versão atual do Android Studio, quando a gente executa ele pela primeira vez, ele vai entrar nesta tela escrito Android Studio. E aqui tem a versão que estamos utilizando em aula, que é a 4.2. Idealmente, todos têm que usar a mesma versão para que a gente não tenha problemas de compatibilidade. E também porque, eventualmente, esses vídeos de uma versão para outra precisam ser refeitos porque eles modificam alguns lugares onde estão as aplicações. Quando a gente instala pela primeira vez, essa é a tela inicial. Aqui contém os projetos que nós temos dentro do computador. Essa tela de projetos, eu já criei um aqui antes de desinstalar o Android Studio, para instalar de novo para fazer o vídeo. Então já tenho um, mas às vezes não está vazio aqui. Para a gente conseguir fazer executar um projeto ou coisas do gênero, né? A gente precisa configurar algumas coisas dentro do Android. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Uma vez estando nessa tela, nós podemos abrir projetos, baixar algum usando o GitHub, importar projetos de outras versões do Android, abrir a partir de um exemplo, e tem vários exemplos úteis que podem ser baixados na internet, né? Ele vai ter que baixar eles. Mas o que nós vamos mais usar na aula é esse Create New Project. Dentro do Create New Project, por enquanto vamos usar uma Empty Activity. Esta tela aqui, ela tem inclusive dentro do programa. Vou abrir um pouquinho mais aqui. Então, essa é para a criação de projeto. A gente tem vários templates que podem ser selecionados. Estes templates, cada um deles possui suas características próprias. Nós vamos ver isso em aulas próprias para isso. Inicialmente, as aulas vão conter os elementos básicos. Para isso, nós vamos utilizar, para a maior parte das aulas iniciais, a Empty Activity. Quem tiver curiosidade, ainda tem outros templates para relógio, para TV, para aplicativos de carro e para dispositivos de IoT que utilizam o sistema operacional Android. Vamos então continuar com Empty Activity. Esse é o formato padrão da construção de um projeto em Android. A gente coloca um nome, exemplo de aplicação,
gente coloca um package, que é o caminho que ele é instalado a aplicação. O principal detalhe desse caminho é que ele também é o ID da aplicação que é instalado dentro do dispositivo. Então, é sempre bom a gente ter um pacote único aqui, para que, eventualmente, se o nome coincidir com outra aplicação, ele vai tentar substituir aquela aplicação no lugar, vai tentar instalar no mesmo lugar. Então, quanto mais único for o nome, por exemplo, eu posso trocar isso aqui para ifsu. Isso vai fazer com que o meu package seja certamente único perto de outros tipos de aplicações. Um detalhe que vocês vão ver é que caracteres alfanuméricos especiais que não tem em inglês, como cedilha e til, não aparecem na pasta que ele cria do projeto. Por quê? Porque eles são incompatíveis com o compilador que tem no Android. Se a gente colocar qualquer espaço, pode ser aqui no nome do usuário, um espaço não, um til, um cedilha, ele vai dar erro de compilação no projeto. Então a gente tem que evitar, se nós temos agora um nome, por exemplo, está escrito João, o nome da pasta do usuário, com o til, a gente tem que criar em alguma outra pasta do projeto, porque ele não vai conseguir compilar. O próximo detalhe é língua. A linguagem padrão que vem nas instalações é a Kotlin. Porém, nós vamos utilizar na aula Java, então a gente tem que tomar o cuidado de selecionar Java. A parte interessante é que a gente só precisa selecionar uma única vez, pois os próximos projetos já vão ser pré-selecionados Java. Mínimo SDK é a mínima versão disponível para que essa aplicação vai rodar. Eu sugiro deixar 5, que ele tem uma compatibilidade bem grande e ele mantém a maior parte dos recursos interessantes. Feito isso, a gente finaliza e o projeto vai abrir. Então, voltando. Este é a ideia do Android Studio. Ela é constituída por diversos menus. Eu dei uma ampliada nesses menus para que a gente pudesse visualizar no vídeo e nas aulas síncronas. Os principais pontos que a gente precisa entender sobre isso é que a gente tem um projeto. A gente pode trocar esse projeto para visão por pastas. Visão do projeto, que a gente vê o projeto dele com os arquivos que a gente não visualiza quando a gente está com a visualização Android, que é a visualização padrão. Na visualização padrão, a gente tem 3 principais pastas, mais o Gradle Scripts. Essas 3 principais pastas são manifestos, que tem o Android Manifest, que é o arquivo de configuração da aplicação. Ele diz qual que é o arquivo inicial de execução, que activities a gente possui e que permissões a aplicação precisa, por exemplo. Além disso, nós temos a pasta Java, que funciona mais ou menos como a pasta Java do Android, onde a gente pode colocar qualquer hierarquia de pastas com classes Java. Por fim, a gente tem a pasta Res, onde possui tudo o que é relacionado com tela. Isso inclui layouts, onde a gente tem os componentes de tela, e a gente pode ver que eles alteram a tela em formato XML. Nós temos os Drawables, que são pastas de ícones. Nós temos pasta Mipmap, que são ícones que a gente coloca, que são para inicialização da aplicação, né? Aquele ícone da aplicação que aparece no celular. Values, que a gente usa para botar esquemas de cores, configurar o tema, configurar múltiplos idiomas. Fora desses arquivos da aplicação, nós temos os arquivos de configuração de compilação, que são os Gradle Scripts. O Gradle Scripts ele é composto por vários arquivos, e o mais importante que a gente vai utilizar nas aulas
é esse build Gradle, o segundo deles, que ele controla a compilação da aplicação. O Gradle ele funciona como um arquivo que tem duas funções: configurar o aplicativo e compilar ele. A partir dele a gente pode escolher, por exemplo, a versão que está sendo compilada, a 30, não tem problema, o ID da aplicação, a versão do código, se a gente está com um versionamento relacionado para controle de versão em produção, né? E principalmente as dependências, que são as bibliotecas que a nossa aplicação vai usar. E é nesse lugar que a gente pode importar diversas bibliotecas externas, colocá-las aqui e ele vai baixar automaticamente para a gente utilizar na nossa aplicação. Isso permite com que nós tenhamos uma flexibilidade maior de gerenciamento de pacotes. Entendendo então o formato do projeto, nós temos na aba Tools, nós temos dois ícones, o AVD Manager e o SDK Manager. Esses dois têm funções vitais no projeto. Vamos começar por SDK Manager. No SDK Manager, a gente instala qual versão de compilação que a gente vai ter do Android. No caso, ele vem instalado a 11. A gente pode escolher para instalar outra, claro. Tem até uma prévia da possível versão 12, né? E aqui na aba SDK Tools, nós podemos ver, primeiramente, qual SDK está instalado, a gente está utilizando, há outras SDKs e bibliotecas que podem ser instaladas, inclusive o NDK, que é para compilar em C++, né, projeto. O emulador, a plataforma de ferramentas para o SDK, várias coisas podem ser usadas em conjunto com o Google. E no meu caso, tem o acelerador de virtualização da AMD, porque eu uso um processador AMD. Se você usa um processador Intel, ao invés de utilizar esse driver aqui, vocês vão usar o Intel x86 Emulador Accelerator, que é o HAXME da Intel. Ele funciona muito bem e acelera muito a aplicação, então eu recomendo muito que instale. Se você tem um processador AMD, você tem que instalar esse, senão você instala esse. É claro, se você for usar o próprio celular, você não vai precisar disso, mas se você for usar o emulador, eu sugiro muito instalar o acelerador de emulação. Feito isso, nós temos o AVD Manager, onde a gente instala emuladores. Inicialmente a gente não tem nenhum emulador instalado, e a gente adiciona um. Create Virtual Machine. A gente pode selecionar padrão aqui, que é o Pixel 2, não tem problema, a gente pode escolher o que for. Eles têm uma resolução, eles têm alguns hardwares dentro dele que podem ser emulados. A gente pode utilizar esse Pixel 2, que ele tem uma configuração razoável e uma variedade suficiente de recursos para a gente utilizar a nossa aplicação. E antes de a gente continuar, a gente precisa baixar uma imagem de máquina virtual. A gente pode baixar essas que eles estão recomendando, né? Que eles são x86. A gente pode também forçar, por exemplo, baixar uma de 64 bits. Não tem problema. Tem outras versões também. Se a gente quer testar como é que funcionaria num celular com Android 5. A gente pode baixar isso. Eu vou baixar a recomendada da R, que é a versão 11, com a Google Play já nela. Ele vai fazer o download. E durante esse download eu vou pausar o vídeo. Quando tiver finalizado o download eu continuo. Então, retomando aqui, nós podemos ver que ele já está baixado. Uma vez baixado, a gente aperta Next. Pode deixar o nome padrão aqui. E Finish. A partir desse momento a gente tem nosso emulador pronto para instalação. Nisso, para testar, para ver se ele está funcionando, a gente pode apertar Launch e ele vai executar o emulador.
O emulador ele demora um tempo, a gente pode ver embaixo aqui que ele está carregando os arquivos do emulador. Então é sempre bom esperar que ele termine esse processamento. Outro detalhe é, quem tem o Vanguard Anti-Cheat, que é da Riot, é bom desabilitar ele enquanto está utilizando o emulador, porque ele reduz um pouco o desempenho do emulador para algumas funções. Tá? Eu vou manter ele por enquanto executando, enquanto não der problemas. Mas é bom a gente ter noção disso. A partir disso nós temos um celular, ele funciona exatamente como um celular. Eu posso navegar por ele, abrir aplicações pelo navegador e assim por diante. E com isso eu posso executar minha aplicação e ela vai ser executada nesse smartphone virtual. É claro, se eu estiver usando um smartphone e habilitar o modo desenvolvedor dele e depuração USB, eu vou conseguir executar a aplicação que vai rodar agora na minha aplicação, que está compilando, né? Vai ser executada dentro desse dispositivo, vai ser executado também no meu celular, se eu estiver usando. Bom, dentro do Files, nós podemos encontrar as configurações, onde a gente pode trocar fontes, trocar estilos da IDE e assim por diante. Além disso, nós podemos abrir projetos, fechar esse projeto para entrar naquela tela inicial. Nós podemos exportar o projeto em formato de zip. Eu particularmente gosto dessa exportação porque ele vai exportar somente o código-fonte e não os arquivos de compilação. Então a gente vai ter um arquivo muito menor. E podemos sair da aplicação. Com isso, então, terminamos nosso vídeo de ambientação da IDE.